De volta com Ceará 2050, o nosso assunto hoje é saúde. O que a gente pode falar, então? A gente já falou que, pensando no Ceará 2050, né, que inovação, o que a gente pretende, o que já está sendo estudado, o que já está sendo planejado. E hoje, o que de fato a população já pode usufruir do que já vem sendo pensado em loco mesmo? Olha, que vamos aperfeiçoar, inclusive levar lá para o Polo, por exemplo, já tem uma experiência feita piloto, que é o programa de autocuidado, né? Estamos exatamente esse ano incrementando e fazendo uma aplicação desse programa que exatamente empodera as pessoas e elas começam a ter uma mudança, inclusive, de atitude, comportamento voltado para um comportamento mais interessante para a saúde dela, e ela monitora os resultados. A gente vai fazer uma replicação disso numa escala maior, inclusive no programa Buçu inicialmente. Isso casado com um estudo de coorte, que é um estudo, inclusive, dos dados, né, demográficos e situacionais da saúde de cada uma das pessoas, e ver o impacto de um programa como esse sobre um grupo e o outro grupo que não tem um programa aplicado. Isso desdobrando, inclusive, aplicativos com inteligência artificial, que começa a colocar para pessoas os riscos, o nível de risco a partir dos dados de saúde dela, né? Para a população começar a ter mais esse empoderamento e essa consciência, né, do que realmente os riscos que ela está causando. E também o inverso, isso para orientar o sistema de saúde no encaminhamento de pessoas. Isso que o doutor Odorico estava colocando é interessantíssimo, ou seja, utilizar esse tipo de modelagem que já foi feita, agora replicar para a aplicação no sistema. Então, está sendo construído vários protótipos, digamos, no nível de prototipação e aplicação de alguns protótipos para poder depois fazer, então, uma aplicação real, concreta em territórios, né, que vão ser pré-escolhidos. No caso do Programa Buçu, além da questão do desenvolvimento da saúde, tem a questão do desenvolvimento da economia da saúde. Fortaleza é hoje o terceiro maior polo do Brasil de serviço, né, da rede de influência, maior rede de influência em serviço. E a pauta principal desse serviço é saúde, educação e também a indústria de confecção, né? Além do serviço de saúde e educação. A gente atrai muitas pessoas aqui para Fortaleza, né? E Ceará também, claro, em alguns centros, através dessa qualidade de serviço de saúde e serviços educacionais. A gente tem um bom conceito, né? Então, imagina se isso foi incrementado, imagina se todas as pesquisas desenvolvidas forem aplicadas no mercado. Então, o Porangabuçu, o distrito de Porangabuçu e também, claro, o Eusébio, eu acho que vejo como um binômio importante. É uma oportunidade muito interessante você começar a pegar a ciência, desenvolver tecnologia a partir dela e aplicar para a mudança de vida das pessoas. Ou seja, se não, melhoria das empresas, aumento de renda, inclusive, das pessoas. Ou seja, a cadeia da saúde é uma cadeia que tem um valor médio de remuneração muito mais alto do que outras, né? Então, a gente também estaria com uma grande possibilidade de aumentar a renda média da população. Então, a gente está construindo, inclusive, projetos agora para fazer escolas de formação no Porangabuçu, formação profissional para a garotada aproveitar essa oportunidade, como também o doutor Dorico está colocando aqui uma pauta muito importante, que é a formação do médico da família. Você vê, a questão do médico da família, ele é vital para a promoção da saúde. Essa primeira atenção, se ela não é muito bem feita, ela acaba replicando, por falta de diagnóstico adequado, as pessoas vão bater em hospital sem necessidade, ou seja, podia ter sido evitado chegar a esse ponto de ir para o hospital. E como chega nos hospitais sem diagnóstico? Por conta da questão da má formação, ou então da falta de experiência ou condição de conhecimento adequado do médico que hoje atua, né, nesse atendimento na atenção primária. Então, isso tudo é muito conjugado, é muito oportuno, essa questão desses trabalhos em sinergia, né? Quanto mais o doutor Dorico fala, mais eu fico encantada com as oportunidades que virão, na verdade, para serem aplicadas e para serem aproveitadas. A gente tem muitos estudos, inclusive da universidade, também estudos feitos também na própria Fiocruz, que a gente podia trabalhar em desenvolver negócios, né, a partir deles. A Biomanguinho já é uma área de negócio, uma empresa, mas assim, a gente tem muitos outros pesquisas que hoje estão lá feitas, comprovadas, mas não estão transferidas para o mercado. Então, o Porangabuçu, ele tem essa trilha, ele tem a academia, tem a parte de estudos, pesquisas e formação, tem a parte do mercado, né, e tem e governo, né, como articulador, e a comunidade, que a gente fala de tríplice hélice, mas também tem a quádrupla, porque na verdade a comunidade é um componente importante.
Você me falou o que a comunidade ganha com isso. Vai ganhar, no caso de Porangabuçu, além da perspectiva de empregos com maiores remunerações, com valores maiores, um contexto de vida maravilhoso, bem melhor. O monitoramento da saúde com o que há de melhor em termos de programa de inteligência, de aplicativos, de dispositivos de serviços e dados para ele poder, inclusive, se autoempoderar nesse sentido. Então, vai ser acho que um marco para aquela população ali muito em breve. Os prédios estão, na verdade, começando a serem finalizados, os executivos, para serem implementados. Acho que a partir desse ano já começa a se implementar vários desses projetos, né? O próximo ano acho que já tem uma boa amostra de mudança no próprio território desses projetos em curso. Muito bom. O senhor, doutor Dorico, tinha um exemplo, né? Que também de inovação que já está sendo feito pelo interior, né? Isso, na realidade, municípios. eu diria que ali nós temos um componente importante da Fiocruz Ceará, que é vocacionado por saúde da família, ou seja, qualificar os profissionais. Então, o mestrado para profissionais de saúde da família, articulado em todo o Nordeste, tem sido uma estratégia nesse sentido. O outro, no campo da saúde digital. Então, nós já estamos fazendo prova de conceito. Quando a gente estabelece um sistema, é importante que ele seja o que a gente chama de prova de conceito, ou seja, vai provar aquele conceito em alguns municípios ou na população. Então, nós já temos um sistema de inteligência para apoio à tomada de decisão, sempre levando em consideração que o usuário, o cidadão, o grande tomador de decisão, os profissionais, já estamos testando já em vários municípios, já em Tauá, onde foi desenvolvido o sistema de inteligência, trabalhando com inteligência artificial, Caucaia, Sobral, agora Pacatuba, Guaiúba, Horizonte. Então, à medida que a gente vai também desenvolvendo esses sistemas, a gente vai disponibilizando já para a população. Essa ideia, né, da tríplice hélice, como é que a gente pode hoje modificar a estrutura de produção do conhecimento, ou seja, fazendo a integração o tempo todo já com as empresas, o tempo todo já com o Estado, né? O Estado também como sendo beneficiário, principalmente levando em consideração que o Sistema Universal de Saúde, o Estado é o maior consumidor. Isso é um grande desafio que está colocado hoje para a Europa, para o Brasil, para o Canadá. Como é que a economia, ou seja, como é que o Estado tem recurso suficiente para garantir a universalidade da saúde. E um dos desafios disso parte pelo alto custo da inovação, da incorporação tecnológica. Então, esse diálogo entre a pesquisa, os pesquisadores, os cientistas e o serviço é fundamental. Então, é por isso que é muito importante que, à medida que a gente vai inovando, já vai colocando essa inovação a serviço do SUS, a serviço do Sistema Único de Saúde. A outra coisa importante que eu acho que a Lia chama a atenção é como a parte urbana, no caso do Porangabuçu, como um polo urbano, tem estabelecido esse diálogo com a população do entorno do polo. Essa mesma preocupação está tendo com o Eusébio, e aí tem sido assim para a gente um apoio estratégico da Prefeitura do Eusébio, o prefeito Acilon, com todos os seus técnicos, né, tem dado esse apoio. Hoje, o plano diretor do Eusébio já prevê o crescimento do polo. O polo hoje tem terrenos do Estado que vão ser cedidos para empresas, tem a Biomanguinhos, que já está em construção, que é a nossa fábrica de medicamentos biológicos, para o futuro muito próximo. Mas a gente entende que nessa perspectiva de pensar o futuro, né, e aqui 2050 para a gente é sempre um horizonte importante, já está destinado uma área de 500 hectares para a expansão do polo. E é muito importante que a gente entenda que o polo nosso, às vezes a pessoa pensa, qual é a diferença de um polo para um distrito industrial? Isso é muito importante porque, no nosso caso, e o Porangabuçu também tem essa característica, não é um polo de manufatura. Não é para você chegar só e colocar uma fábrica para produzir uma determinada matéria-prima, mas é base tecnológica. E aí você pode dizer, qual é a diferença então? É porque aquilo que a gente está preocupado de atrair são laboratórios, indústrias, mas que ela não é só manufatura, não é só produzir, mas é também incluir pesquisa e desenvolvimento. Então, essa questão da pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama do P&D, ou seja, pesquisar e desenvolver um produto,
é fundamental, porque é isso que vai agregar valor. Sim. Né? Então, a ideia nossa do ecossistema, quando a gente fala do ecossistema no Ceará, de inovação tecnológica em saúde, é que nós queremos atrair para cá. Por que é importante vir o Instituto Pasteur? Porque é um instituto que está na ponta do ponto de vista do conhecimento científico, tentando preencher aquelas lacunas da ciência, inovando para trazer a inovação e transformar essa inovação em produto para a sociedade. Então, é diferente de você ter uma indústria que já vai produzir o que foi já desenvolvido. Nós entendemos que a indústria é importante, queremos atrair, mas a indústria que tem dentro dela embutido uma base tecnológica, ou seja, que ela está preocupada não só em produzir, mas também produzir conhecimento, inovação e tecnologia. Então, isso é o que caracteriza um polo de desenvolvimento tecnológico. Não é um polo só de atrair indústrias, porque você vai dar benefícios fiscais, mas você vai incentivar, estimular a produção do conhecimento, principalmente em torno de onde é que estão as grandes lacunas. Veja só, dengue. Dengue é uma grande lacuna do conhecimento. Sim. Nós estamos vivendo com surto de dengue aqui no Ceará desde a década de 80 e ainda hoje a gente não conseguiu ter uma vacina eficiente. Eficaz para se pesquisar, ou seja, se pesquisa tanto, mas não se conseguiu ainda. Leishmaniose, que é outro grande problema nosso aqui, o calazar. Quer dizer, nós temos aí mais de 80 anos que se estuda, que se pesquisa, que tenta se colocar o conhecimento, e ainda nós não conseguimos ainda ter uma vacina que fosse eficaz, eficiente, e as pessoas ainda morrem de calazar em pleno século XXI. Então, isso mostra que o desafio da tecnologia em saúde ele é imenso, porque o tempo todo nós queremos evitar a doença e evitar a morte, ou seja, precoce, no sentido de fazer com que as pessoas vivam mais. E hoje nunca se está vivendo tanto quanto agora. Eu tenho analisado a mortalidade do Ceará em vários municípios e fico, para mim, surpresamente muito feliz quando eu vejo que cada vez mais morrem cearenses com mais de 100 anos. Então, isso significa que, de um lado, é a contribuição da ciência, do ponto de vista da engenharia, sim, com o saneamento, com água, e, por outro lado, também da medicina. Então, é esse desafio que nós estamos colocando hoje, como é que estruturas importantes, como o Porangabuçu, com a Faculdade de Medicina, com os cursos de farmácia, odontologia, enfermagem, que já tem estruturas de doutorados já consolidados, com referência nacional, pode também se transformar num polo de inovação tecnológica. Sim. E um polo como o do Eusébio, tendo a Fiocruz como âncora, pode colocar o Ceará, digamos como uma estrutura, né, esse ecossistema que possa estar produzindo conhecimento para o mundo. Né? Ou seja, aí nós estamos sendo ousados que em 2050 a gente tenha polos de inovação tecnológica no Ceará, produzindo conhecimento para o Ceará e para o mundo. Agora, a Lia tocou no assunto e o senhor trazendo tudo isso para cá. É claro, a gente vai ter emprego para muita gente, emprego e renda. E isso não deixa de ser também um ponto importante de atração. De alto valor agregado, ou seja, nós vamos ter um emprego muito qualificado, né? Inclusive já para a juventude. Né? O Eusébio mesmo, nós já temos um curso das escolas técnicas do governo do Estado. Isso eu sempre digo hoje como cientista, né? E como um ator nessa área, a gente se orgulha muito dos indicadores de educação do Ceará. E as escolas profissionalizantes, no caso a nossa lá do Eusébio, já tem um curso de biotecnologia, ou seja, para formar técnicos nas escolas técnicas, para os nossos laboratórios da Fiocruz. Então, isso, rapidamente, Porangabuçu também, você integrar não só o ensino técnico, né, mas também o ensino universitário. Na área da saúde digital, isso é um exemplo importante, nós temos hoje uma articulação que envolve Fiocruz, Universidade Federal do Ceará. Na Universidade Federal do Ceará nós temos uma parceria importante com o GREAT, que é um grande grupo de redes computacionais do PC lá na Universidade Federal do Ceará, na área de engenharia de software, um curso importante, parceiro. Nós temos uma parceria com a Fiocruz e o Instituto Federal do Ceará, não só aqui em Fortaleza, mas o Instituto Federal de Aracati. Ou seja, nós estamos construindo uma rede de saúde digital envolvendo a meninada que está no nível médio, a meninada da graduação
e da pós-graduação. Então, essa articulação é fundamental e estratégica para o desenvolvimento científico. E chamar a atenção aí dos meninos dos bairros mesmo, né, Lia? Sim, Porque sim, você com vê certeza. que está rendendo, é uma coisa que está gerando, que essa coisa da inovação chama muita atenção, né? Assim, essa meninada de hoje, né, digamos assim, está muito ligada nisso. Não, e principalmente é uma perspectiva bem mais interessante, mais atraente, né, do que além do que da pouca que eles têm hoje em dia, claro, na Sim. oferta que é muito baixa, mas também é um valor muito alto de renda, ou seja, tirando a indústria bélica, acho que a indústria da saúde no mundo é a que tem maior valor médio de remuneração, né? E fora a criatividade, que é pautada, que é demandada, aí você pode usufruir, né, dessa. Acho que é um traço cearense muito interessante, essa coisa da criatividade. Eu acho que o cearense ele é inovador. Essa questão a gente tem esse traço de inteligência, a parte cognitiva bem desenvolvida. Acho que é aproveitar isso em prol da melhoria de vida. E também melhoria da vida não só da pessoa que está inserida no mercado, mas das demais, né? Porque tudo que impacta. Afeta, né? Uma coisa que eu acho que você estava falando, doutor Dorico, o investimento em P&D, na área de inovação nessa área da saúde, embora realmente ele demande recursos bastante altos muitas vezes, mas o que ele devolve, né, em redução, inclusive, de custos, né, mas custos de vida, custos mesmo com o próprio serviço hospitalar, outros serviços são caríssimos também, é interessantíssimo. É um ótimo investimento público, inclusive, porque retorna muito dinheiro em termos de economia ou em termos de qualidade de vida e condições de trabalho da população. Você vê, quando tem uma crise aí de arbovirose, a Fortaleza quase inteira parou de trabalhar porque estava todo mundo com chikungunya, com dengue, com zika. Inclusive, a gente fez um levantamento sobre por que esse boom da dengue, né, que vai e volta. E a gente viu, a Fortaleza chegou a ter apenas um bairro com dengue. Só que esse um bairro não foi eliminado, a dengue desse um bairro, só um bairro. Ele se expandiu todo de novo. Então, muitas vezes, quando você começa a pensar também em território, você começa a ver que algumas ações de pouco investimento, se eles não acontecem, dá um grande revertrés, né, e um grande ônus, né, público, tanto da população quanto do governo, se você não faz esse tipo de ação no momento certo. A questão vacinal, a mesma coisa. Então, eu sou muito consciente de que essa questão do investimento na melhoria essa conjugação de transposição de ciência para inovação e aplicação, a questão mesmo de você desenvolver os fatores, né, que impactam. Se eu gasto R$1 em saneamento, eu economizo R$6 a R$10 em saúde, no serviço de saúde. Sim. Né? Sem falar da melhoria que isso causa. Então, educação é a mesma coisa. Se eu investir em educação, eu trago pelo menos uns 8 vezes aí a multiplicação do resultado de PIB, renda média e tal. Então, você tem muitos dados óbvios já demonstrados, inclusive em casos aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil, mundo também, de quanto essa questão da inteligência, né, ela se faz necessária e importante, começar a atuar com mais inteligência, né, na política pública em geral, nas políticas, e pensar também de uma forma mais integrada. A gente tinha uma prática muito de isolamento, né, até então, isso no mundo, inclusive não é só particular do Brasil, de pensar isolado, cada um, né, no seu quadrado, a gente não começar a pensar de uma forma mais sistêmica. A tecnologia... A ideia de ecossistema é muito importante nesse sentido. É importantíssimo. Criar um espaço ecológico, né? Onde as políticas estão pensadas de forma sistêmica e integrada. E a tecnologia é um grande facilitador nessa questão, por exemplo. Se eu consigo hoje fazer em sistemas de referenciado todos os layers do que acontece, como é que está a localização do homicídio, como é que está a localização de algumas epidemias, como é que está a localização das populações de baixa renda, dos homicídios, tudo isso em camadas, e eu visualizo fenômenos de uma forma muito clara, né? Essa inteligência que você pode gerar, né, da cidade é muito interessante, inclusive, para aplicar ela no campo da saúde. Você começa a orientar investimento. Agora, eu sou muito apaixonada por esses 2 projetos. Eu acho que vão dar um impacto muito bacana. Essa questão acho que o Ceará vai despontar como referência, acho que internacional, por conta dessa conjugação. Porangabuçu também está com um processo a ideia de uma consultoria internacional para fazer exatamente essa ponte. Esses projetos, eles não podem ser pensados apenas para a relação de nós com nós, ou seja, a gente tem realmente que ter essas pontes no mundo, né, para poder trazer o que é de melhor, e o contrário, produzir também o que for produzido aqui, ser lançado, né, no mundo.
Com certeza. Esse, então, é o Ceará 2050 que a gente espera na área da saúde. Obrigada, então. Nosso tempo curto. Infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui. Ceará 2050 está ficando por aqui. Eu agradeço aos nossos convidados, doutor Odorico Monteiro e Lia Parente. Obrigada pela presença. Obrigada também a você que nos assiste toda terça-feira às 7 da noite. Lembrando que é possível acompanhar o Ceará 2050 pelas redes sociais. Facebook/Ceará 2050 e tem ainda o Instagram, @Ceará 2050. Tchau, até a próxima. Apoio Cultural Via Direta.